expandindo, a revelação foi vindo mais, e hoje essa unção que tem tomado todos os territórios, o Senhor tem levado ele a estádios, grandes ginásios, igrejas, pastores se identificaram pela vida dele. E quando nós começamos a ministrar, alguns que estão aqui viu o nosso começo com muito temor, e isso não mudou. Sempre que nós temos a nossa oportunidade de ministrarmos diante do Senhor, a igreja, o temor nos pega. E desde quando iniciei o nosso ministério, o meu ministério, eu tinha uma palavra de encorajamento vinda de pastores, de líderes, de pastoras, evangelistas, em alguns momentos, em chácaras, em retiros, e o Senhor sempre direcionando que o Senhor nos usaria. Mas longe dessa realidade estava um pequeno garoto que tinha medo de falar em público. Quando sentava para ministrar célula, as folhas não cabiam nas nossas mãos de nervosismo. E quando nós enroscávamos uma mensagem, nós pedíamos assim: glorifica a Deus que vai. Olhávamos para os irmãos que estavam conosco, falava assim: glorifica a Deus que vai. E essa chave não mudou. Amém? Você está no culto onde toda honra e toda glória é do Senhor. Então, se em algum momento nós enroscarmos, então glorifica a Deus que vai. Glória a Deus. Amém? Porque nós chamamos a presença de Deus, e essa presença de Deus, ela nos marca. E hoje, compartilhando com vocês, eu quero compartilhar justamente isso. O ponto aonde a nossa vida muda. Fala assim: Marco Zero. É o início de tudo. Marco Zero é onde você encontra com Jesus e a sua vida já não é mais a mesma. É Ele quem faz, é Ele quem conduz. É Ele quem abre as portas, é Ele que te leva a um nível de fé ao ponto de você confiar e Ele fazer. Amém? Então, em alguns momentos eu vou falar assim: eu me lembro. Para ativar você em sua memória também, eu também me lembro. Porque enquanto um compartilha o testemunho, ao mesmo tempo você vai poder falar assim, ser provocado de dentro para fora, dizendo assim: isso aconteceu comigo também em determinado momento, quando eu acreditei na palavra que estava sendo liberada sobre a minha vida. E talvez hoje você também caminhe sobre uma palavra que foi liberada sobre você. Você caminha pela fé. Você está vivendo milagres. Amém? Amém. Queridos, e quando eu começo a crescer nessa palavra, Marco Zero, o ponto onde você tem um encontro com Deus e a sua vida muda, um dos textos que me vem à memória, e eu quero começar por ele. Eu queria entrar por um outro caminho, o caminho do deserto, mas em determinado momento nós voltamos ali para Israel, o tempo de Moisés. Mas eu quero entrar aqui na mulher do poço de Samaria, ou a mulher samaritana. O encontro que mudou a vida de um povo através de uma mulher. Se você, convido você a abrir a palavra do Senhor comigo, no livro de João, capítulo 4. Porque em alguns momentos, queridos, assim como aquela mulher, nós nos apegamos às coisas e achamos que aquilo que nós temos é maior do que a revelação que o outro possa trazer para nós. Eu queria começar desafiando a você: deixe o seu caminho. Deixe aquilo que você acha que tem, que é maior do que Jesus possa ter. Você está entendendo, sim ou não? Deixe todo o argumento que você possa ter na sua mente ou com você, que possa dizer para você que você entende mais a vida do que o próprio Senhor Jesus. Amém. Havia um encontro naquela tarde e Jesus estava a caminho e era obrigado a passar por Samaria. E a palavra diz que ele vem a uma região
à entrada de Samaria, a um lugar onde tinha um poço que Jacó edificou. E ali Jesus ele para, e a palavra diz que sai ao encontro, ou sai a determinado local, lugar onde Jesus estava, uma mulher vindo de Samaria, na sexta hora do dia. E ela vem a buscar água. Verso de número 8, do capítulo 4 de João, diz assim: e os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. No verso 7, um passo atrás, diz assim: nisto veio uma mulher de Samaria a tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me um pouco de água. Verso 8, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E a mulher samaritana perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Verso de número 10, Jesus lhe respondeu: se você me conhecesse, ou se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está te pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe daria água viva. E disse a mulher: Senhor, não tens como tirar água. Querido, no marco zero, no ponto de encontro da mulher de Samaria, ela chega com algo que ela julgava ter neste momento, ou até neste momento deste encontro, tem mais possibilidades do que o próprio Senhor Jesus. Como o Senhor, sendo judeu, me pede para tirar água, sendo eu mulher, se era samaritana? Porque o texto nos narra que eles tinham uma desavença entre os povos, um não curtia o outro. Só que diante de Jesus, ele dá aquela resposta que todos nós já sabemos. Se você soubesse, conhecesse o dom de Deus, soubesse quem está te pedindo, você me pediria água e eu lhe daria água, e água viva. Querido, aqui eu começo a pregar e ao mesmo tempo a trazer para você que muitas das vezes nós encontramos com Jesus da mesma forma do que essa mulher, julgando ter em nossas mãos o que Jesus não tem. Deixa eu falar para você, no encontro com Jesus, é Ele quem muda a sua vida, a sua história. Fala assim: é o meu marco zero. Amém? É o ponto de decisão, é o ponto de encontro, aonde a mulher de Samaria, no verso 9, ela diz assim: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Verso de número 11: e disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Ou seja, ela está falando na narrativa dela: o Senhor é quem depende de mim, senão o Senhor não teria me pedido água. Então tem algo que há uma inversão ali agora, que para ela quem depende dela é Jesus. Mas no encontro com Jesus, quem muda a nossa vida é Ele. Hoje é um ponto de mudança da sua vida, mas você tem que deixar o campo. Você tem que deixar os seus argumentos e entrar neste encontro com Jesus para que Ele direcione a sua história, para que Ele mude a sua vida. E ele continua conversando com Jesus. E o poço é fundo. Aonde pode conseguir dessa água viva?
Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, de qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Jesus lhe respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E disse a mulher: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais que sede, e nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse, sabe, tem um momento que Jesus, ele vai pegar você e eu e vai nos confrontar. Fala assim: a verdade liberta. A verdade liberta, amém? Amém. E ele lhe disse: vá, chame o teu marido e volte aqui. Não tenho marido, respondeu ela. E disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você está e vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Verso de número 21. E Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que você não adorarão, em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Verso 28 diz assim: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. E enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? E disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, e eles estão maduros para a colheita. E aquele que colhe já recebe o seu salário, e o que colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeiam e o que colhem. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho da mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. E assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiam em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. Por causa da sua palavra,
muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. E depois daqueles 2 dias ele partiu para a Galileia. Amém? Amém, igreja? Amém. Então nós vemos, queridos, que Deus ele ama os improváveis. Fala comigo. Deus ama os improváveis. Mas Jesus ele tinha um encontro e ao mesmo tempo uma necessidade, sim ou não? Ele chega diante de Samaria com uma realidade, com fome e com sede. E nós vemos que essa mulher, quando ela vem, automaticamente, se a gente for parafrasear ou entrarmos num campo aqui agora de uma possibilidade dela, no meio do caminho, já ter encontrado com os discípulos indo à cidade enquanto ela vinha ao poço. Porque a palavra vai dizer que os discípulos eles tinham ido à cidade comprar comida. E nós vemos dentro dessa narrativa de um encontro que muda destino, que muda a história, que muda a vida, este marco zero. Cadê ele? Vai para aqui. Esse ponto de decisão, talvez você possa lembrar agora o dia que mudou a sua história. O dia que Jesus ministrou a sua vida, que você tinha 2 decisões: ou parava ou continuava, ou declarava a sua vitória no mundo espiritual, mesmo que aos seus olhos parecia difícil de compreender, ou aceitava a derrota. Ou você dava um passo de fé na certeza que Deus poderia e podia e iria mudar a sua história, ou retroceder com testemunho de perda. Quantos de nós tivemos este encontro com a palavra de Deus que direcionou você e você começou a viver milagres, testemunhos, promessas? Porque aquele encontro com Deus, naquele dia, naquele momento, mudou a tua vida. Queridos, nós vemos que uma cidade inteira agora está prestes a ver a força de uma palavra na vida de uma mulher, liberada por um homem na vida de uma mulher, um homem incomum que verdadeiramente, quando as palavras saem da sua boca, mesmo que pareça que o nível agora é de correção, é de trazer para a maturidade, é de trazer a responsabilidade de aceitar e entrar para colher um fruto de arrependimento. Jesus não estava constrangendo a mulher pelo fato de ele conhecer a sua vida, ou pelo fato de ele ser um profeta aos olhos dela, mas a verdade naquele momento iria conduzir ela a um nível de libertação, a um nível de trazer um testemunho lindo para aquela cidade. Ao mesmo tempo nós vemos um pouco mais avançado na palavra, nós vemos que essa mulher ela entra com um testemunho, com uma força do que Jesus tinha dito a ela. Mas a outra realidade nós vemos os discípulos entrando simplesmente com um intuito: comprar comida para o mestre. Não, nós temos um objetivo: comprar comida para o mestre. E parece que, como nós olhamos para o texto, aquela mulher, ela compreendeu o que os discípulos vêm caminhando com Jesus há muito tempo, vendo sinais, prodígios, maravilhas, e não compreenderam que o Jesus estava passando por ali e era tempo de salvação, porque a palavra estava sendo ministrada por aqueles discípulos numa escola de milagre, vendo sinais, prodígios, maravilhas, mas a realidade é o que eu ouvi essa semana da pastora: o óbvio precisa ser dito. Parece que é óbvio, né? Mas precisa ser dito. Abre aqui parênteses. Semana nós tivemos um café e faltou falar o óbvio. O óbvio era para estar toda a família comigo lá na mesa.
Mas o óbvio precisa ser dito, porque senão vai só. Fecha aqui parênteses. Você está entendendo? Porque o óbvio ele precisa ser dito. Então Jesus ele para no poço e ele fala assim: eu tenho fome, tenho sede, vão me buscar comida. Mas quando os discípulos voltam, eles encontram Jesus ali conversando com a mulher, mas ninguém tem coragem de dizer o que está acontecendo ali, de perguntar para Jesus o que ela estava querendo, ou por que ele estava falando com uma mulher samaritana. Todos tinham esse pensamento, mas ninguém ousou dizer para ela, ou ousou dizer para ele o que ela está fazendo aqui e por que o Senhor está falando com ela. Mas o óbvio precisa ser dito. E Jesus entra para ministrá-los no tempo da colheita. E eles estão dizendo para Jesus: mestre, come, bebe. Porque no sentido que eles foram buscar, eles voltaram empolgados, conseguiram alguma coisa para comer. Imagina a disponibilidade deles de ir e voltar, e Jesus está ali descansando. Beira do poço. Antes ele não tinha com o que tirar água do poço. Acredito eu que ali no poço teria ali a corda para descer o cântaro até a água, mas não havia um cântaro para chegar até a água. Por isso aquela mulher, na realidade dela, ela questiona Jesus: como o Senhor vai buscar tirar a água do poço? E o poço é fundo. O Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo, ou a água está a um nível muito baixo. Mas nós vemos que a realidade de Cristo muda quando aquela mulher ela também entende diante de quem ela está, e que algo que ela começa a receber naquele momento é muito maior do que a necessidade que ela veio buscar. Agora ela tem um testemunho, e ela deixa o canto. Agora Jesus já tem como tirar a água. Poderia dizer aqui que naquele dia aquela mulher ela fez um culto completo. Ela recebeu a palavra de correção, ela se arrependeu e produziu ao mesmo tempo fruto de arrependimento, e ao mesmo tempo ela deixa uma oferta para Jesus. Pode ficar no cântaro, pode pegar o cântaro. E ela volta para a cidade, e os discípulos insistindo com o mestre: mestre, come, bebe. Não, a minha comida e a minha bebida não é essa. E começa a anunciar para eles, ao mesmo tempo corrigindo: vocês dizem que faltam 4 meses para a colheita. Eu digo que a colheita já chegou. Eis que os campos estão brancos. Queridos, o marco zero é uma realidade onde Jesus ele muda a história da vida de um povo, começando por um homem e por uma mulher. Fala: se eu entender, repete comigo, se eu entender o que o Senhor Jesus fez na minha vida, quando a palavra foi anunciada a mim e eu me converti, toda a minha história mudou. Fala assim: o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Aquela mulher, então, ela tem um encontro com Jesus que marca a realidade dela. Ele disse tudo que eu tenho feito, e esse é o testemunho dela. Eu fui a um lugar, eu encontrei com um homem. Será ele o Cristo? Por quê? Porque ele disse tudo que eu tenho feito. O encontro dela com Jesus, queridos, se você for analisar, os discípulos tinham muito mais testemunho do que aquela mulher. Os discípulos podiam entrar ali e falar: olha, nós temos caminhado com Ele, temos visto sinais com Ele, Ele tem passado por regiões, e aonde Ele tem passado, Ele tem manifestado o poder de Deus através da vida dele. Não, vocês não estão entendendo. É Ele. Talvez Pedro poderia falar: não, vocês não estão entendendo. Quando ele fala, as coisas acontecem. Quando ele entrou na minha vida, vocês não estão entendendo. Eu tinha feito uma pescaria, não tinha pegado nada, mas quando ele liberou a palavra,
Eu entendi que eu estava diante de um homem que era incomum, de um mestre que era incomum. Todo mundo na praia ouvindo o sermão dele, ele estava ministrando do meu barco. E quando ele terminou de liberar o sermão, ele disse para mim: Pedro, ou Simão, vai para o barco mais longe da praia, vai para as águas profundas. E eu fiz conforme ele liberou. Olha o testemunho de Pedro para aquela cidade, queridos, que entrou com o propósito de buscar comida. Imagina se ele tivesse entendido que maior do que o pão presente seria levar para eles almas ao Senhor, vidas à presença do Senhor. Eu quero que você entenda que quando Jesus ele marcou a sua vida, não foi para você ser um grande empresário, chegar e sustentar a obra com suas ofertas, não, que você seja esse, mas muito maior do que você trazer o pão, o alimento, que vai ser muito mais lindo quando você levar um testemunho lá fora e começar a trazer as vidas. Amém, Jesus. Sabe? Quando você sentar na sua mesa com pessoas necessitadas e falar: olha, o que Jesus fez na minha vida pode fazer na sua vida, começar hoje. E o seu testemunho começar a marcar histórias. Pedro podia dizer sim ou não. E quando eu cheguei no lugar que ele determinou, e sem águas profundas, ele me disse: Pedro, lança a rede agora. E você conhece a história. Talvez Pedro seria ali pontual nas suas palavras, e o testemunho de Pedro seria gigantesco. Ele está lá no poço de Jacó. Nós deixamos ele e viemos buscar água. Vem verde, o mestre está lá. Marco zero. Na vida de Pedro foi uma grande pescaria. Uma pescaria que surpreendeu a ele, os pescadores. E quando volta para a praia, Jesus olha para aquele pescador e seus irmãos e diz assim: olha, e os seus servos, diz assim: vinde após mim, que eu farei de vocês pescadores de homens. Entende que o marco zero na vida de Pedro, ele foi achado ali costurando as redes, preparando as redes para o outro dia, porque tinha passado a noite pescando e não pegou nada. Mas quando Jesus passa na vida dele, a história dele, ele recebe um chamado maior do que ele. O marco zero na vida de Pedro. O marco zero na vida daquela mulher sofrida, sim ou não? Sofrida pela vida, pela situação, pela forma que ela estava, pelo meio que ela estava vivendo. Imagina você, 5 maridos, e agora o que é? Jesus está mostrando para ela: filha, eu conheço a sua vida, eu conheço a sua história, mas depois de mim, eu mudo a sua história. A alegria que você vem buscando, tentando suprir, eu mudo a sua história. Você acha que aquela mulher, quando ela tem esse encontro com Jesus, ele começa quebrando todos os argumentos dela? Adoração, depois a vida, a área emocional, e esse encontro muda a vida dela. Foi um marco zero na vida dela. Foi algo assim que mudou completamente a vida daquela mulher. Uma nova história, um novo propósito. Aquela mulher começa a ter com Jesus. Queridos, um povo preso no Egito, mais de 400 anos debaixo de chicote, debaixo de uma opressão, trabalhando por comida, ou pelo resto de comida, cozendo ali tijolo, pedras, para fazer, construindo o Egito. O Senhor, ele manifesta a palavra, levanta um grande líder, Moisés, e
você conhece a história. 10 pragas caem sobre o Egito e nenhuma delas cai sobre Israel, sobre o seu povo escolhido. Queridos, e uma oportunidade que o Senhor teve de tirar o povo do meio dos egípcios, leva eles a um lugar onde para eles era um lugar agora de uma encruzilhada, era um ponto final, agora ou era a morte, porque agora eles estão vindo, sendo perseguidos por Faraó e seus cavaleiros, carros de guerra, exército armado, e eles estão entre Faraó e o Mar Vermelho. E eles começam a dizer ao seu líder Moisés: viu, nós falamos para você, acaso não teria cova suficiente lá no Egito? E você nos tirou de lá para morrer aqui no deserto, para morrer aqui neste lugar. Moisés libera uma palavra para eles: sossegai, aquietai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Estes que vocês veem, que nos seguem, verão por uma última vez, e nunca mais vocês verão, porque o Senhor vai agir, vai pelejar por nós. Ele libera uma palavra magnífica de ânimo, porque vocês viram os sinais, porque muitas das vezes, queridos, a nossa vida, ela é marcada por sinais, mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito. E para aquele povo, naquele momento, onde eles estão olhando a água para frente, um exército para trás, eles estão no marco zero, no tempo de viver uma experiência nunca vivida antes. E o líder faz o quê? Volta a orar ao Senhor. Imagina o coração apertado de Moisés, porque é a realidade para ele, é a verdade que o povo estava dizendo. Sim ou não? O coração do líder podia estar dizendo assim, lá dentro, lá no fundo: estamos agora tão perdidos. O Senhor me trouxe para cá, aqui é água na frente, o exército atrás, nós vamos lutar com o quê? Com cajado? Com sandálias? Sem nenhuma arma de guerra? E ele volta a orar ao Senhor. E o Senhor diz a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Moisés se levanta, direciona a palavra e começa a marchar no mar. E abre o marco zero. Mas antes ele tinha dito: o Senhor pelejaria sobre aquele povo que estava vindo contra eles. E o mar se fecha, tragando Faraó, seus carros de guerra e seus soldados, todos mortos. E nem hebreu morre. Porque o Senhor é o caminho. E o encontro com o Senhor, ele desata algo na nossa vida. Ele desata algo para entrarmos no sobrenatural de Deus. E você vai ver que pela fé eles entram agora numa caminhada, numa jornada, e o Senhor está com eles. Aí nisso o Senhor fala para ele: olha, eu vou mandar meu anjo na sua frente. Mas não, se não for o Senhor, não sairei daqui. Ele podia falar face a face com o Senhor, e ele diz assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Se a sua presença não for comigo. E o Senhor vai com ele. Em determinado momento ele separa os 12 espias e manda sondar a terra. 40 dias de caminhada, eles vão e voltam. A terra é boa. Outros 10 voltam dizendo: não, a terra é terra de gigantes. Terá um dos grandes desafios. Eles são grandes demais. Mas o Senhor, ele marca a história de um povo. O que levaria então 40 dias de caminhada para chegar na terra que o Senhor tinha dado para eles, leva-se então 40 anos por desobediência. Mas o Senhor, quando ele tem um propósito liberado na vida de alguém,
ele vive milagres. O que eu quero dizer para você é o quê? O ponto zero na vida de Moisés foi compreender que o Senhor já tinha dado a palavra para ele. E ele insistia ainda em retroceder nos seus pensamentos por conta de um povo. Quando o Senhor disse para ele que ele iria na frente dele, que nada iria pará-lo, nada iria deter ele, queridos, ele já tinha certeza que aquele mar era questão de tempo para se abrir. Era só ter fé e pisar e caminhar. Marco zero da vida do homem. A vida com um mover. Nós vemos que após o mar, Moisés celebra, ele canta, ele levanta cânticos ao Senhor. Miriam, futuramente também, dança, celebra. E assim nós vemos o povo em festa, depois nós vemos o povo no tempo de correção, mas a palavra do Senhor foi liberada e ela se cumpre. Queridos, quando Deus ele levanta um homem num tempo de um propósito novo. Aqui eu quero entrar com vocês no tempo onde um grande profeta que pisou nessa terra, Elias, ele se levanta e ele começa a fazer sinais. Pela sua palavra o céu se fecha, pela sua palavra o céu se abre. Nós vemos ele em um combate ali, porque o povo gosta de um conflito. O povo gosta de ver quem é grande, quem que é menor, quem que é maior. E ele vem diante do povo no tempo determinado por Deus, e ele se levanta diante de Acabe e faz um desafio a todos os profetas que ainda havia, de Acera e de Baal. E ele diz assim: nós vamos então subir o Carmelo, nós vamos orar, nós vamos clamar, e o Deus que responder com fogo, esse é Deus, esse é o Senhor. E você conhece a história, eles vão, eles clamam, eles preparam um altar, divide ali a oferta e começam a se retalhar, e Baal não responde. Imagina você olhando e vendo ali Elias dando risada, insultando os profetas. Viu? Grita mais alto. Talvez ele está meio ocupado, não está ouvindo vocês. E quanto mais Elias provocava eles, mais eles se retalhavam, mais eles faziam ali para tentar chamar a atenção de Baal. E Baal não respondia. Ao ponto de Elias calar os profetas e fazer parar agora. Viu? Agora chega. Ele não respondeu. Ele edifica um novo altar, coloca a oferta, derrama a oferta de libação, faz um córrego, traz águas, 4 cântaros, 12 cântaros de água, ali 4 medidas de água, que dava ali 12, e ao ponto daquela água escorrer sobre aquele córrego que ele faz diante do altar, e Elias clama ao Senhor. O Senhor responde. O Senhor desce como um labareda de fogo, lambe a oferta e lambe a água. Ali Elias tem um aval para matar todos os profetas de Acera e de Baal. Ele desce com espada, mata todos, sobe o monte, começa a clamar por chuva, por água, para que o Senhor abrisse os céus. Ele diz ao seu moço: suba ao monte e desça para mim e fale o que você está vendo. Enquanto o moço subia, Elias se colocava na posição de joelhos e orava e clamava ao Senhor, e o moço descia. Por 7 vezes foi assim. Não vejo nada. Por 6 vezes foi assim. Não vejo nada. Então suba de novo. Subiu o monte, ao ponto dele olhar e ver lá no fundo, lá longe, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele desce com essa pequena palavra e diz ao profeta: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E era só o que o profeta queria. Era um sinal da grande chuva que Deus iria mandar.
mas ainda assim, vivendo cada momento poderoso como esse, sendo ele cuidado, guardado, alimentado pela viúva, por povos do Querite. Queridos, nós vemos uma caminhada de Elias até este momento, a ponto dele chegar diante de Acabe e dizer: agora muda no seu carro, sela ele e vai para casa, porque vem vindo uma grande chuva, essa chuva vai te pegar. Imagina você vendo o rei tocando ali a sua carruagem, instigando os cavalos a correr, porque a palavra de Elias agora é decreto. Imagina você diante de um profeta que fez rasgar os céus e descer com fogo. O rei agora muda essa carruagem de cavalos e corre para casa. Elias cingido ali com a sua capa, a cintura, ele corre à frente, adiante da carruagem do rei, e para diante da entrada dos portões da cidade. O rei sobe, vai saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito aos seus profetas. E a palavra de Jezabel é: farei amanhã a esta hora o mesmo que fizesse sair. Queridos, existem lugares que muitas das vezes nós estamos que Deus não pediu para nós estarmos. Sim ou não? Feitos uma palavra diante de tudo aquilo que Elias tinha vivido com Deus até aquele momento, até o momento que ele está a receber uma notícia vindo da rainha. Talvez o seu sentimento era: agora sim, eles vão deixar de me seguir e vão se converter ao Deus de Israel, ao Senhor dos Senhores. Talvez o seu coração estava nessa expectativa, mas a palavra que veio para ele: amanhã a essa hora você morre. A palavra da rainha. Jezabel manda te dizer que amanhã a essa hora você morre. Uma palavra fez o profeta sair de onde ele estava, voltar ao teu caminho, deixar o moço que caminhava com ele e entrar no deserto há 40 dias, pedindo a morte. Senhor, eu não quero mais. Estou sozinho aqui, eu não quero mais, quero morrer. Ainda assim não foi o marco zero na vida dele. O marco zero na vida dele veio depois que o Senhor alimenta ele, cuida dele, deixa ele dormir um sono ali, acorda ele, alimenta ele de novo, fala para ele assim: agora você come, na força dessa comida você vai caminhar 40 dias. E ele come, estabelece a sua força e começa a caminhar 40 dias de deserto. E ali ele tem um encontro com o Senhor que levanta ele com um propósito novo. Mas o Senhor tem uma pergunta que não quer calar para mim e para você: o que você está fazendo aqui? Queridos, quando Elias escuta esta palavra, o Senhor traz ele de volta ao propósito dele. O que você faz aqui, Elias? Desce, unge 2 reis e um profeta no teu lugar. Ou seja, um propósito novo, um marco novo na vida de Elias. E ele desce para ungir a Hazael, a Jeú e a Eliseu como profeta no seu lugar. Se você for ver a história daqui para frente, muda totalmente o tempo do profeta. Ele viveu sinais, prodígios e maravilhas, e agora ele está diante de uma chamada que ele vai levantar um profeta no seu lugar, aonde sinais viriam sobre ele com uma dose dupla. Porque quando ele chega diante de Eliseu e lança a sua capa, Eliseu automaticamente sabia o que estava sendo feito por ele. E ali Eliseu ele pede um momento: deixa simplesmente que eu volte, se despeça dos meus pais, depois eu venha e nós vamos juntos. Ele volta, ele quebra todo o seu passado, ele quebra, consome o seu carro de boi, as suas 12 juntas, ele quebra, faz um churrasco, celebra, despede dele,
e sai sem volta. Não tinha como ele voltar mais para aquele estado. E Eliseu, ele se levanta e uma coisa forte ele pede para Elias: unção dobrada. Uma coisa grande você está pedindo. Grande coisa é essa, disse Elias a Eliseu. Grande coisa é essa que me pede. Mas se você me ver subindo, assim você receberá. Ei, queridos, imagina você que estava à beira da morte, pedindo para Deus a morte. Dizendo para Deus: Senhor, eu estou sozinho aqui. E Deus tem que chacoalhar você e falar: acorda. Você não está sozinho, ainda tem 7.000 que vão se dobrar. Acorda, porque é este encontro que você está tendo aqui neste momento vai mudar a sua vida, vai mudar a história de um povo através de uma decisão sua a partir de hoje. Acorde, você tem reis para ungir e tem um profeta que vai ser ungido no teu lugar. Acorda, desperta isso. Marco zero na vida de Elias muda a história. Quando você se depara com a unção de Jeú, quando ela vem para consumir com a casa de Acabe, com o zelo que Jeú tinha com o Senhor. Você tem uma ideia? Quando Jeú, no dia da unção dele, o profeta Eliseu, ele chama um dos moços e diz para ele assim: você vai, entra na casa dos guerreiros, procura a Jeú e chama ele à parte e diz para ele assim: diz o Senhor, e unge ele como o rei de Israel. Depois que você tiver feito isso, desça e saia de lá correndo. Queridos, o moço do profeta, ele entra, ele unge, ele chama a parte como diz tudo o que o Senhor quer de Jeú. Desce o óleo de unção sobre Jeú, ungindo ele como o rei de Israel, e sai. Jeú, quando sai diante dos soldados, diante dos capitães ali que estavam com ele, eles dizem assim: viu, o que esse louco queria com você? Não, vocês sabem quem ele é. Sabem da parte de quem ele é. Então fala para nós aí o que ele veio falar para vocês. Vocês bem sabem o que ele veio fazer aqui. Não, nós queremos saber. Fala-nos abertamente. Ele veio me ungir como o rei de Israel. E todos eles, um atrás do outro, começam a descer a escada, colocando seus mantos sobre a escada e gritando: Jeú é rei de Israel. E o zelo da casa do Senhor consome a Jeú. E ele sai dali como um rei diante de uma palavra. Pastor, o que o Senhor quer dizer aí, resumindo tudo aí, é que quando o Senhor libera uma palavra, Ele cumpre. Amém, Jesus. Ele cumpre. A palavra, ela vem antes dos fatos acontecerem. Jeú, quando ele tem a palavra, que ele é rei, ele também tem a sentença sobre a casa do rei, que estava do rei Acabe. Amém? A glória a Deus que vai. Amém. Então, ele tem a sentença. Você vai ferir Acabe, vai dar a sentença. Jezabel, ela vai morrer, mas não vai sobrar nenhum corpo para ser enterrado, porque os cães vão devorar ela. A palavra vem antes, queridos, dos fatos. Mas pode ter certeza, quando uma palavra
liberada. Vai acontecer. Glória a Deus. Porque quando a palavra ela chega a você, ela vai acontecer. Amém, Jesus. Fala, tua irmã, tem algo novo vindo. Fala, tem algo novo vindo. Abra comigo aí, Isaías 43, 19. Isaías 43, 19 diz assim: eis que faço uma coisa nova, está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, e os chacais e os filhotes das avestruzes, porque porém água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, o povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Amém? Eis que algo novo está para acontecer sobre a sua vida. Eu não sei em qual área que você tem clamado ao Senhor: Senhor, faça isso na minha vida, seja provisão para mim dentro dessa área. Eu quero dizer para você que o novo de Deus está à porta. Queridos, a palavra vai dizer, queridos, que o Senhor vai colocar rios no deserto. Um caminho no deserto e rios no ermo, ao ponto dos animais glorificarem, e os chacais e os filhotes das avestruzes, porque eu vou colocar água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, o meu escolhido. Há algo novo está para acontecer na sua vida. Amém, Jesus. Amém? E nós vemos como que uma força do testemunho muda a história. E aqui eu me lembro. Apaga a luz para mim, por favor. Eu me lembro. Me lembro quando o Senhor marcou a nossa história. Sabe, quando nós olhamos e nós queremos que o ministério comece na maior força que ele tem, no melhor dia, no melhor tempo, na melhor fase de uma célula, na melhor fase ministerial de uma igreja, nós achamos: Senhor, naquele momento o Senhor vai nos levantar. Quando a célula estiver frutificando, o Senhor vai nos levantar. Queridos, com a gente não foi assim. O testemunho não é na melhor fase da igreja, não é na melhor fase que nós estávamos ali como casal, não é na melhor fase. Talvez você olhando fale assim: nossa, o Senhor levantou o pastor Luiz, a pastora Dayana, na melhor fase que eles estavam vivendo. Queridos, era o momento da nossa... nós éramos improváveis. Talvez dentro da igreja que nós estávamos, na condição que nós estávamos chegando naquele momento, era o momento que eu estava precisando de um pastor, era o momento que eu estava precisando do meu discipulador, e eu entrei naquela igreja, naquele dia, naquele culto, desejando encontrar o meu pastor, desejando uma palavra dele de confronto, para falar para mim assim: viu, o que você está fazendo na sua casa? O que você está esperando? Você está perdendo tudo. Naquele momento, o Senhor nos escolheu, nos tirar do pó, porque a palavra agora está levantada do pó, uma restauração, para vivermos o sobrenatural de Deus.
está com o Senhor diante de um vale de ossos secos e sequíssimos. E o Senhor diz para nós assim: poderão esses ossos reviver? A realidade nossa era a realidade de quem poderia estar com uma palavra, se levantar como um profeta. A realidade do povo era uma realidade dos ossos sequíssimos, feridos. O que nós vamos fazer agora? Quando busquei um pastor, cheguei à realidade da igreja, era assim: estamos fechando. Acabou. Vamos dar baixa, já temos baixa na estrutura lá da igreja. Acabou. Aí nós tentamos tirar a força de nós, porque nós estávamos precisando de um cuidado. Nós estávamos precisando sentar, abrir, rasgar nosso coração. E aquelas feridas, o Senhor, Ele curou em particular. Aquela semana, o meu Marco Zero foi diante da casa do meu sogro, sentado no sofá com uma decisão: se levantar, juntar minhas coisas e ir embora, ou se levantar e restaurar o que o Senhor tinha me dado. Na sala da minha casa, a casa do meu sogro, morava ali há quase 10 anos na fundo da casa dele. A pior fase que eu me encontrei foi sentado no sofá da casa dele, vendo a minha esposa entrando no quarto conversar com os pais dela. E eu estou com a decisão: eu saio daqui para construir uma nova vida, ou eu tento restaurar aquilo que o Senhor me deu. Marcos Zero, que mudou minha vida, foi uma decisão de se levantar para lutar com aquilo, por aquilo que o Senhor tinha me dado. Não abri mão do problema. Quando ela saiu do quarto, eu falei: eu não abro mão daquilo que o Senhor me deu. Eu vou lutar para aquilo que o Senhor me deu. E eu entrei naquela igreja procurando o meu pastor. Ele não estava. Tinha um povo que precisava ser cuidado. Não tinha para onde ir mais. O ministério onde nós fomos consolidados foi em ganhar pessoas, cuidar de pessoas. E eu tinha uma realidade: a igreja em célula, ela não morre. Ela perde o tempo, mas ela volta a ser uma célula. Ela não morre. Ela continua sendo uma igreja. Ela não morre. Marcos Zero, sua pergunta foi: lembra aí quando foi o passo de decisão que você precisou dar? Que mudou a sua história, que mudou a sua vida. E o Senhor começou a nos levantar. Alguns dias, indo diante de uma igreja, com o coração em lágrimas, dentro do serviço, em lágrimas, tentando entender a situação que nós estávamos vivendo, ministerial, casal. O Senhor foi nos restaurando, cuidando, enviando pessoas, e a fonte que o Senhor construiu na nossa vida, naquela fase, foi para curar pessoas, para que não permitisse que eles caíssem da mesma forma que nós caímos, que precisassem passar do buraco que um dia o Senhor tinha nos tirado. Aonde o Senhor te mandou? Aonde foi o seu Marco Zero? Aonde está o teu testemunho? Precisa ser levantado.
filhos, as promessas dos filhos. Cada palavra, cada promessa que um dia o Senhor liberou sobre a nossa vida, ela está se cumprindo. O processo dói. O processo dói. Queridos, mas não se compara quando nós entramos na promessa. Não se compara. Talvez a sua fase esteja lá, pastor, mas está doendo. Querido, mas quando você entrar no propósito, quando você chegar lá, você vai glorificar de uma maneira assim sobrenatural. Aguenta firme. Seu Marco Zero, ele é capaz de mudar a sua vida, de mudar a história de um povo todo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém? Amém, Jesus. Aquele sofá para mim foi um Marco Zero. É um tempo de retomada. Entender que o Senhor, Ele tinha promessa na minha vida e ia se cumprir. E a maior promessa é a minha família. Nós passamos a reconstruir algo. A construir de uma maneira sobrenatural. Amém? Amém, Jesus. Queria que você se colocasse de pé, colocasse a música no teu coração. Fechar os teus olhos. Começasse a clamar dizendo assim: Senhor, me usa. Me usa como o meu testemunho, me usa. Me usa da maneira que quando o Senhor me chamou e as promessas foram liberadas, me usa. Libera sobre mim uma palavra de vida, de alinhamento. Senhor, me faz lembrar de cada palavra que o Senhor um dia direcionou sobre a minha vida, sobre a minha história. Me faz lembrar que hoje o Senhor muda a minha história. Hoje o Senhor muda a minha vida. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Sobre mim um novo amanhecer. Vim te ver, vim te ver. Eu conheci um homem. E ele tem dito tudo o que eu tenho feito. Vim de ver. Será ele o Cristo? Vim de ver. Oh. Nos usa, Senhor, como aquela mulher que compreendeu que o Senhor é o maior. É maior que o pai Jacó. É maior, ó Pai, que a força daquelas águas que vinham do seio da terra, alimentar uma nação, alimentar os animais. Senhor, o Senhor é maior nas nossas vidas. O Senhor tem a força, Senhor, de colocar dentro de nós rios de água viva. O Senhor, ó Pai, não descarta o vaso. O Senhor usa o vaso. O Senhor usa, Senhor, ó Pai, a argila e constrói vaso novo. O Senhor pega, Senhor, aquilo que estava quebrado e refaz e faz uma forma nova. Senhor, continua a nos usar. Levanta, Senhor, casais, Senhor, vivendo o sobrenatural e a força do testemunho. Jovens a impulsionar jovens. Casais, ó Pai, a impulsionar casais. Homens, ó Pai, a direcionar homens, a serem homens de verdade. Pai, mulheres, a serem, ó Pai, impulsionadoras de mulheres. Pai, que possam levantar, Senhor, famílias com propósito. Eu te peço, Espírito Santo, nos usa, Senhor, a tocar, Senhor, ó Pai, esta nação.
oportunidade muito especial. Eu te peço, Espírito Santo, que haja sinais, prodígios e maravilhas aonde, Senhor, o teu povo chegar, e aonde eles conseguirem, ó Pai, levantarem a sua voz e dizer assim: fez o Senhor nas nossas vidas. Vinde e vede. Provai também. Querido, é muito lindo ver o testemunho daquele povo que provou do testemunho daquela mulher e a declaração deles. Nós fomos pela força da tua palavra e comprovamos, mas agora nós vemos, é Ele o Salvador do mundo. Pai, usa as nossas mãos, usa, Senhor, as nossas vidas. Sim, Senhor, nós nos alegramos diante de Ti e te pedimos, Senhor, continua a fazer os sinais nas nossas vidas, a escrever, Senhor, Pai, a nossa história, a tocar famílias, a tocar uma geração, pelo amor do Teu nome. E isso me faz uma coisa nova. Assim será na minha vida, assim é na sua vida a partir de hoje. Marco zero. Talvez você fale assim: olha, pastor, Marco zero para mim não é hoje. Vou te fazer lembrar quando esse Marco zero aconteceu. É te fazer lembrar quando começou o algo novo na sua história. Por isso, busquei Moisés, a mulher samaritana, Elias, para mostrar para vocês que mesmo tempos diferentes, a maneira de Deus agir é a mesma. Marco zero na sua vida é te fazer lembrar o antes e depois de que Cristo entrou na sua história. Você vai viver milagres sobrenaturais. Ou melhor, você já está vivendo o sobrenatural de Deus. Amém? Você está juntos. E vai errar do Nai Vishmeleika. Sardonai a palavra eleika virone. Sardonai a palavra eleika. E essa Shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Deus os abençoe. Amém.